Meu nome é Daniel Carter e passei os últimos 20 dos meus 46 anos desmascarando mentirosos. Investigador de fraudes em seguros. Esse é o título oficial nos meus cartões de visita. O que realmente significa é que construí minha carreira lendo microexpressões, analisando padrões e identificando sinais reveladores quando a história de alguém não corresponde à realidade. Já expus lesões falsas, acidentes forjados e roubos fraudulentos que somam milhões. Tenho orgulho de desmascarar a mentira, o que torna o que vou contar a seguir particularmente amargo. Clary e eu éramos casados há 15 anos. Sem filhos. Tentamos no início, mas não era para ser e nos conformamos com isso. Nossa vida suburbana em Westchester era confortável e previsível. Ela trabalhava meio período em uma clínica veterinária. Eu investigava sinistros de seguros e nos encontrávamos para jantar quase todas as noites. A intimidade havia se tornado rotina em vez de paixão, mas ainda acontecia 2 vezes por semana religiosamente. Aos sábados de manhã e às quartas à noite, ela iniciava o contato com um toque específico no meu ombro. Eu correspondia e seguíamos os movimentos familiares. Pensei que isso significava que tínhamos um relacionamento estável, sólido. A descoberta aconteceu numa quinta-feira à noite em março. Clary tinha ido tomar banho depois do jantar, deixando a bolsa na bancada da cozinha. Ela tombou quando a movi para limpar o granito e um celular caiu. Não era o iPhone dela, aquele que eu tinha comprado para ela no Natal passado, mas um Samsung barato que eu nunca tinha visto antes. 20 anos investigando fraudes tinham treinado meus instintos. Um segundo celular nunca é inocente. A tela acendeu com uma notificação de mensagem. Amanhã ainda está bom. Peguei o aparelho. Sem senha. Erro de principiante. A mensagem era de alguém chamado Andrew. Abri a conversa e meu mundo desmoronou. As mensagens não eram apenas sobre um caso extraconjugal. Eles estavam planejando me matar. Assim que estiver feito, teremos o dinheiro. Andrew havia escrito 3 dias antes. Ninguém vai suspeitar de nada. Acidentes acontecem em barcos o tempo todo. A resposta de Clary me gelou o sangue. Ele não vai ver nada chegando. Ele confia em mim completamente. Vai parecer um acidente. Minhas mãos estavam firmes. Treinamento de investigadores. Percorri semanas de mensagens. Eles estavam planejando isso há 4 meses. Clary pesquisou estatísticas de afogamento, acidentes de barco, quanto tempo alguém poderia sobreviver em água fria. Andrew conseguiu sedativos veterinários com os contatos de Clary no trabalho. Eles discutiram dosagens, horários, locais. A viagem de aniversário é perfeita, Clary escreveu 2 semanas atrás. Ele estará esperando romance, não isso. Nosso 16º aniversário seria em 10 dias. Ouvi o chuveiro desligar lá em cima. Movendo-me com eficiência prática, fotografei cada mensagem. Encaminhei todo o histórico da conversa para meu armazenamento seguro na nuvem e coloquei cuidadosamente o telefone de volta na bolsa dela, exatamente no ângulo em que havia caído. Meu coração estava acelerado, mas minhas mãos permaneceram firmes. 20 anos trabalhando em cenas de crime me ensinaram a preservar evidências. Clary desceu as escadas com seu roupão de felpa, o cabelo enrolado em uma toalha, e me deu um beijo na bochecha. Obrigada por limpar, querido, disse ela carinhosamente. Observei seu rosto. Essa mulher com quem dividi a cama por 15 anos. Seus olhos verdes não demonstravam nada de incomum. Seu sorriso iluminava todos os músculos necessários. Se eu não tivesse acabado de ler seus planos de assassinato, teria acreditado que ela me amava. Sem problemas consegui dizer, com a voz normal. Outra habilidade de investigador. Nunca deixe que eles saibam o que você sabe. Ela se serviu de uma taça de vinho e se acomodou no sofá. Quer assistir a alguma coisa? Perguntou. Ficamos assistindo a Netflix juntos, com a cabeça dela no meu ombro enquanto eu processava o que havia descoberto. 4 meses atrás, ela havia sugerido que eu aumentasse meu seguro de vida. Não estamos ficando mais jovens, disse ela. Então devemos nos preparar. Concordei, até a agradeci por pensar no futuro. A apólice agora valia $2 milhões. Pedi licença para ir ao banheiro e verifiquei nossos documentos de seguro no meu celular. Ela havia aumentado o valor sem me avisar, dobrando de 1 milhão para 2 milhões. A alteração foi feita 4 meses atrás. A cronologia exata coincidia com o momento em que ela começou a mandar mensagens para Andrew. Quando voltei para o sofá, Clary se aconchegou mais perto. Eu te amo, murmurou contra meu ombro. Eu também te amo, respondi automaticamente enquanto minha mente catalogava as evidências. Amanhã eu precisaria de ajuda. Amanhã eu precisaria do Nathan. Meu celular vibrou. Dei uma olhada casual, mas a notificação me gelou.
Nosso cartão de crédito conjunto tinha acabado de ser debitado em uma locadora de barcos. Clary já estava fazendo reservas para o meu assassinato. Enquanto ela se aconchegava em mim, vi o celular descartável dela acender na bolsa do outro lado da sala. Mesmo daqui eu conseguia ler a nova mensagem de Andrew. Amanhã, vamos explorar o local. Certifique-se de que você consegue levá-lo até lá sozinho. O escritório de Nathan Cooper ocupava o segundo andar, acima da lanchonete Rosarios, na Forion Road. O cheiro de gordura de bacon e café impregnava as paredes permanentemente, e o radiador antigo rangia como um fantasma acorrentado, mas Nathan tinha a melhor mente investigativa que eu já havia encontrado. E mais importante, ele era a única pessoa em quem eu confiava completamente. Liguei para ele às 6 horas daquela manhã. Preciso falar com você. É pessoal, eu disse. Quão pessoal? Ele perguntou, já em alerta. Nathan sabia que eu não lidava com assuntos pessoais. É uma questão de vida ou morte, respondi. Agora, sentada em frente à sua mesa bagunçada, entreguei-lhe meu celular com as mensagens fotografadas abertas. Nathan leu em silêncio, sua expressão ficando mais sombria a cada toque. Quando terminou, colocou o celular de lado cuidadosamente e me encarou por um minuto inteiro sem dizer nada. Algo que nunca acontecia. Nathan sempre tinha palavras. Meu Deus, Daniel, ele disse finalmente. Sim, respondi. Claire, você é a Clary? Ele perguntou, incrédulo. Aparentemente, ela é a Clary do Andrew agora, respondi sombriamente. Nathan esfregou o rosto com as duas mãos. Já investigamos uns 300 homicídios relacionados a seguros entre nós. Mas quando é alguém que você conhece, ele parou de falar, mas logo voltou ao modo profissional. Certo, primeiro as evidências, depois as emoções. Me explique tudo. Eu escrevi em ordem cronológica, a descoberta do celular descartável, o histórico de mensagens, as mudanças na apólice de seguro, o aluguel do barco. Nathan anotava em seu bloco de notas, ocasionalmente pedindo esclarecimentos. Quando mencionei os sedativos veterinários, ele abriu o local de trabalho de Clary no computador. Clínica Veterinária de Emergência de Westchester, leu em voz alta. Eles teriam cetamina e propalarbital. Qualquer um desses poderia desorientar alguém o suficiente para simular um afogamento. Ela tem perguntado sobre minha natação ultimamente, lembrei. Sugeriu que fizéssemos aulas juntos para nos exercitarmos. Achei que ela estivesse preocupada com a minha saúde. Ela estava. Só que não do jeito que você pensou, respondeu Nathan secamente. Ele abriu o perfil de Andrew Reeves na tela. Faz tudo, mecânico de barcos, 2 prisões por fraude, atualmente com uma dívida de $60 mil com pessoas muito antipáticas. Conheceu sua esposa quando? No verão passado. Ele consertou nosso cais depois daquela tempestade em julho, respondi. Então ela está com ele há 8 meses e planejando te matar há 4, afirmou Nathan com sua franqueza habitual. Sua franqueza era, na verdade, reconfortante. Sem piedade e apenas fatos. As dívidas de jogo explicam a motivação dele. E a dela? Pensei no nosso casamento, procurando por sinais que eu tivesse perdido. Tédio, talvez? Tínhamos nos tornado uma rotina. Ou talvez ela nunca tenha me amado de verdade. Apenas esperou a oportunidade certa. Não importa agora, disse Nathan firmemente. Ele pegou um bloco de anotações novo. Precisamos de um plano. Primeiro, documentação. Música, você precisa de câmeras em sua casa, quarto, cozinha, sala de estar, gravação de áudio no seu carro. Faça backup de tudo em várias nuvens. Já encomendei câmeras com entrega expressa, respondi. Ótimo. Segundo, envolvemos a polícia, continuou ele. Ainda não, disse firmemente. Quero provas irrefutáveis, vídeo, áudio, documentação. Quero a confissão dela, se possível. Nathan me estudou atentamente. Você quer vingança? Eu quero justiça. Há uma diferença, insisti. Às vezes ele concordava. Abriu um calendário. 10 dias para o aniversário de casamento. Esse é o cronograma deles. Assenti e mostrei a ele o histórico de navegação da Claire que eu havia capturado através da nossa conta compartilhada do Google. Ela estava pesquisando lagos específicos, temperaturas da água, tempos de resposta da guarda costeira. Um local aparecia repetidamente, Lago Sabadell, a 3 horas ao norte. Isolado, com sinal de celular ruim e uma média de 2 mortes por afogamento por ano. Ela é minuciosa, admitiu Nathan a contragosto. Mas ela cometeu erros. A alteração do seguro sem a sua assinatura. Isso é fraude. Os medicamentos veterinários, roubo e conspiração. O celular descartável, erro de principiante. E Andrew, ele mostrou mais registros. Ele já foi preso 2 vezes. Vai ceder à pressão.
Passamos 3 horas montando nossa contra-operação. Câmeras escondidas com backup na nuvem. Gravadores de áudio em locais estratégicos. Rastreadores GPS nos 2 veículos. Checagens diárias com frases codificadas. Se eu perdesse uma checagem, Nathan alertaria as autoridades com todas as evidências. Que tal um grampo? Nathan sugeriu. Muito arriscado. Ela está me tocando mais ultimamente, bancando a esposa amorosa. Ela pode estar sentindo, expliquei. A descoberta mais perturbadora veio quando Nathan consultou o relatório de crédito de Clary. Ela estava abrindo contas que eu não conhecia, movimentando dinheiro em pequenas quantias. Ela está criando um fundo de fuga, ele explicou. Provavelmente planejando bancar a viúva enlutada por alguns meses e depois desaparecer com Andrew. Me peguei estudando nossa foto de casamento na prateleira de Nathan. Ele tinha sido meu padrinho. Clary estava radiante em renda branca, olhando para mim com o que eu acreditava ser amor. Agora eu me perguntava se ela já estava calculando meu valor naquela época. Você está bem? Nathan perguntou. Estou bem, respondi. Não foi isso que eu perguntei, insistiu ele. É tudo o que tenho agora a admitir. Ele assentiu, compreendendo. Vamos superar isso. Mas Daniel, ele se inclinou para a frente. Quando isso acontecer, você me deixa ligar para a polícia. Não tente bancar o herói. Essas pessoas querem você morto. Naquela noite, instalei as câmeras enquanto Clara estava no clube do livro ou onde quer que ela fosse nas noites de quinta-feira. Os minúsculos dispositivos desapareceram em detectores de fumaça, saídas de ar, porta-retratos. Cada um conectado a um servidor seguro na nuvem que fazia backup a cada 12 horas. Quando Clary chegou em casa, me deu um beijo de boas-vindas, e eu senti o gosto de outro homem em seus lábios. Bom livro? Perguntei casualmente. Maravilhoso, respondeu ela, descrevendo o enredo que provavelmente havia memorizado de resenhas online. Naquela noite na cama, ela se aconchegou contra minhas costas com o braço sobre meu peito. Fiquei acordado, sentindo sua respiração contra meu pescoço, imaginando quantas noites ela havia passado ali planejando minha morte. O telefone dela, o verdadeiro um deles, vibrou no criado mudo. Ela o pegou rapidamente, mas eu vi a notificação. Andrew, mal posso esperar para ter você só para mim. Depois que sua respiração se aprofundou enquanto ela dormia, saí da cama e verifiquei a confirmação do aluguel do barco em seu e-mail. Ela havia usado seu cartão de crédito, mas listado Andrew como um operador autorizado adicional. Eles nem se davam ao trabalho de esconder a conexão. Encontrei o lago no Google Maps. O pier de aluguel era isolado, as águas eram profundas e a ajuda mais próxima estava a 30 minutos de distância. O local perfeito para um crime. Enquanto eu voltava para a cama, Clary murmurou algo enquanto dormia e estendeu a mão para mim. Deixei que ela me puxasse para perto, fingindo ser o marido alheio, enquanto documentava tudo com a câmera escondida apontada para nossa cama. Cada abraço era uma prova. Cada beijo era uma conspiração. Amanhã, ela provavelmente sugeriria a viagem de aniversário, bancando a esposa dedicada, planejando uma escapada romântica, e eu diria sim, grato e sem suspeitar de nada, enquanto minha câmera escondida gravava sua atuação. Nathan me mandou uma mensagem às 3 horas da manhã. Rastreou os sedativos. A amiga de Claire na clínica relatou um roubo há 2 semanas, mas não citou nomes de suspeitos. A data coincide. Olhei para minha esposa dormindo tranquilamente ao meu lado, o rosto sereno ao luar. Em 10 dias, ela planejava me ver afogar, mas ela havia esquecido com quem se casou. Eu construí uma carreira prendendo assassinos que se achavam mais espertos que o sistema. E agora minha própria esposa estava prestes a descobrir por que as seguradoras me pagavam tão bem para identificar mentirosos. O celular descartável dela vibrou na bolsa, lá embaixo. Mesmo daqui, eu sabia que era Andrew confirmando a viagem de reconhecimento de amanhã. Eles estavam seguindo em frente com os planos. Eu também. Claire anunciou nossa viagem de aniversário durante o café da manhã, 6 dias antes da data. O momento escolhido foi teatral e perfeitamente planejado. Música. Ela preparou minha omelete favorita, café fresco, até colocou flores na mesa, encenando a cena para sua performance de esposa amorosa. Tenho pensado no nosso aniversário, disse ela tocando minha mão por cima da mesa. Lembra quando nós usávamos ir pescar quando começamos a namorar? Só nós dois na água. Claro, respondi. Aquelas primeiras pescarias tinham sido genuínas, antes de qualquer veneno ter infectado seu coração. Encontrei o lugar perfeito. Lago Sabadell. É lindo, isolado, romântico. Já falei com a empresa de aluguel de barcos. Podemos passar um fim de semana prolongado lá, continuou ela com os olhos verdes brilhando de falso entusiasmo. O que você acha?
Parece perfeito, eu disse, apertando sua mão enquanto minha câmera escondida registrava tudo. Você é incrível por ter planejado isso, ela disse, radiante. E se eu não a conhecesse tão bem, teria acreditado que sua alegria era verdadeira. Quero que seja especial. 16 anos merecem ser comemorados, declarou ela. Naquela tarde, enquanto Clary supostamente estava no trabalho, eu a observei pelo nosso sistema de segurança quando ela voltou para casa mais cedo. Ela foi direto para o armário do nosso quarto e tirou uma bolsa à prova d'água que eu nunca tinha visto antes. Dentro havia corda, abraçadeiras de nylon e o que pareciam pesos de âncora. Ela fotografou tudo com seu celular descartável, provavelmente enviando a Andrew uma prova de que estava preparada. O microfone escondido captou claramente a conversa telefônica. Sim, eu tenho tudo, disse ela ao telefone. Os sedativos estão em um frasco lacrado. Vão parecer com remédio para o coração dele. Não, ele não vai suspeitar de nada. Ele acha que estou planejando um fim de semana romântico. A seguradora já confirmou o prazo de pagamento. Morte acidental paga o dobro. Meu estômago embrulhou enquanto ela praticava sua futura voz de viúva. Ele simplesmente caiu. Tentei segurá-lo, mas ele afundou muito rápido. Quando finalmente consegui pegar a boia, ela já estava praticando o choro, cronometrando quanto tempo levava para soar histérica, mas coerente. Naquela noite, ela estava especialmente carinhosa, sentada no meu colo. Enquanto assistíamos à TV, ela acariciava meus cabelos. Eu te amo muito, sussurrou. Quero que este aniversário seja inesquecível. Será, prometi, embora com um significado diferente do que ela tinha. Nos 3 dias seguintes, documentei tudo. O histórico de pesquisas de Claire mostrava que ela havia estudado hipotermia, fisiologia do afogamento e estatísticas de resgate aquático. Ela descobriu que a maioria das vítimas de afogamento afunda imediatamente se seus pulmões se encherem de água, dificultando a recuperação. Ela pesquisou se os corpos flutuam ou afundam em água doce e salgada. Nathan me ajudou a preparar medidas de segurança. Pratiquei prender a respiração, comprei um colete salva-vidas discreto que parecia um cinto comum e memorizei as tabelas de profundidade do lago. Mais importante ainda, combinamos que Nathan alertaria as autoridades em pontos de controle específicos. Se eu perdesse algum sinal, a polícia chegaria ao lago em minutos. 2 noites antes da viagem, encontrei Claire na garagem com nosso cooler, organizando cuidadosamente as garrafas de cerveja em uma sequência específica. Ela havia marcado uma garrafa com um pequeno ponto de esmalte, quase invisível a menos que você estivesse procurando por ele. Essa seria a drogada destinada a mim. Ela também havia comprado um novo kit de primeiros socorros que estava em destaque entre nossos suprimentos. Mas eu a observei pelas câmeras, removendo o rastreador GPS de emergência e substituindo os sinalizadores de emergência por outros vencidos. Ela estava eliminando qualquer chance de resgate rápido. A tortura psicológica de dormir ao lado dela tornou-se insuportável. Ela iniciava o sexo com uma paixão incomum e eu correspondia, sabendo que ela era essencialmente um homem que planejava assassinar. Durante o encontro, ela sussurrou: "Quero me lembrar de tudo sobre você." Um comentário que soaria romântico para qualquer um que não soubesse que ela estava criando memórias finais antes da minha morte. Sua performance se estendeu às redes sociais. Ela postou fotos antigas nossas com legendas sobre se sentir abençoada e ansiosa pela nossa aventura de aniversário. Ela estava construindo sua persona de esposa dedicada para a investigação que se seguiria à minha morte. Descobri que ela vinha trocando mensagens com Andrew de seu celular descartável ao longo do dia, coordenando os detalhes. Ele estaria no lago em um barco separado, posicionado para garantir que eu afundasse e permanecesse submerso. Eles ensaiaram suas histórias. Andrew era apenas mais um pescador que tentou ajudar quando ouviu Clary gritar. As declarações que eles haviam combinado eram perfeitas, elaboradas para se corroborarem mutuamente. O pior momento foi quando a ouvi falando ao telefone com a mãe dela. "Daniel e eu estamos mais fortes do que nunca", disse ela. "Esta viagem de aniversário vai nos unir ainda mais." A resposta da mãe dela foi audível pelo telefone. "Você tem muita sorte de ter encontrado o amor verdadeiro." Clary também vinha estudando minha rotina, anotando quando eu costumava beber, quanto e com que rapidez. Ela sabia que eu geralmente tomava uma cerveja enquanto pescava, o que facilitava garantir que eu consumisse a garrafa inteira com a droga. Ela testou o sedativo no cachorro do nosso vizinho, alegando que ia cuidar dele, e cronometrou quanto tempo levava para desorientar o animal. Nathan ligou com notícias perturbadoras. Andrew foi às compras. Comprou uma câmera à prova d'água, botas novas e, acredite, um gancho de pesca. Sabe para que serve isso?
Para puxar peixes grandes para o barco, eu disse, entendendo a implicação. O gancho garantiria que eu não conseguiria voltar à superfície caso, de alguma forma, lutasse contra os sedativos. Ele também quitou suas dívidas ontem, pagou $30.000 a algumas pessoas perigosas. Usou o dinheiro da Clary, aposto, Nathan me informou. Ela deu a ele $30.000. Perguntei, chocado, das contas que ela estava escondendo. Daniel, eles não pretendem esperar. Isso vai acontecer no seu aniversário, ele avisou. Na última noite antes da nossa viagem, Clary sugeriu que atualizássemos nossos testamentos só por precaução. Ela já havia preparado os documentos, precisando apenas da minha assinatura. Assinei, sabendo que Nathan tinha cópias de tudo que comprovava suas falsificações e fraudes. Prometa-me uma coisa, ela disse naquela noite na cama com a cabeça no meu peito. Se alguma coisa me acontecer, você encontrará outra pessoa. Não quero que você fique sozinho. Nada vai acontecer com você, eu disse, lutando contra a náusea diante da sua atuação. Mas se acontecesse, prometa-me que você seguiria em frente. Encontraria a felicidade, ela insistiu. Eu prometo. Eu menti, sabendo que ela estava projetando, imaginando seu próprio futuro com Andrew depois da minha morte. Ela adormeceu, me abraçando com mais força do que em anos. Eu fiquei acordado, contando as horas até a manhã em que arrumaríamos o carro para o que ela acreditava ser minha última viagem. As câmeras a flagraram falando dormindo por volta das 3 horas da manhã. Ela murmurou o nome de Andrew e sorriu. Verifiquei meu celular pela última vez. Andrew havia enviado sua mensagem final para o celular descartável de Clary. O tempo estará perfeito amanhã. Chegou a hora. Clary respondeu com um emoji de coração. Amanhã ela se vestiria com a roupa nova que havia escondido no armário. Algo fotogênico para as fotos de viúva enlutada que viriam depois. Ela prepararia nosso almoço com carinho, garantindo que minha cerveja com drogas estivesse perfeitamente posicionada. Ela me deu um beijo de despedida em nossa casa, sabendo que eu nunca mais voltaria. Mas ela subestimou o homem com quem se casou. 20 anos investigando assassinatos me ensinaram uma coisa: assassinos sempre cometem erros quando pensam que são mais espertos que suas vítimas. E o maior erro de Clary foi esquecer que eu construí minha carreira desmascarando mentiras. Principalmente as contadas por pessoas que dizem amar suas vítimas. A manhã do nosso aniversário amanheceu fresca e sem nuvens. Um clima perfeito para assassinos como Clary havia planejado. Ela me acordou com uma ternura incomum, beijando minha testa e sussurrando: "Feliz aniversário, meu amor." Sua atuação foi impecável, até as lágrimas nos olhos que poderiam ser reais. Lágrimas pela vida que ela estava prestes a destruir. Ela se vestiu cuidadosamente com jeans e a camisa de flanela vermelha que eu havia comprado para ela anos atrás, interpretando a esposa nostálgica. Mas notei as botas impermeáveis novas, os óculos de sol caros que esconderiam suas expressões e o penteado com tranças apertadas, prático para o que ela esperava ser um dia fisicamente exigente. Arrumei tudo ontem à noite, disse ela, movimentando-se apressadamente pelo nosso quarto. Seus sanduíches favoritos, aquelas cervejas artesanais que você gosta, e até encontrei seu chapéu de pesca da sorte. O chapéu foi um toque agradável, algo que uma viúva em luto mencionaria à polícia. Ele estava usando seu chapéu da sorte. Ele adorava aquele velho objeto. Carregamos o SUV juntos, com Clary coordenando a disposição de cada item. O cooler foi colocado em um lugar específico, onde ela pudesse alcançar facilmente a cerveja marcada. Ela posicionou o kit de primeiros socorros em destaque na parte de trás, aquele com o rastreador GPS desativado e os sinalizadores vencidos. Tudo foi coreografado. Você parece animada, eu disse, entrando no meu papel. Estou, e você? 16 anos, Daniel. Construímos algo lindo juntos, ela respondeu com entusiasmo. A viagem de 3 horas para o norte passou com uma normalidade surreal. Clary controlava a playlist, escolhendo músicas dos nossos tempos de namoro. Ela se inclinava frequentemente para tocar minha mão ou minha coxa, mantendo o contato físico. Em um momento, ela realmente chorou. Lágrimas genuínas enquanto nossa música de casamento tocava. O que foi? Perguntei. Nada, só estou emocionada. Pensando em quanto eu te amo, ela respondeu, enxugando as lágrimas. A verdade provavelmente era mais complexa. Talvez uma parte dela tenha realmente me amado um dia, ou amado a ideia de mim. O marido estável, o bom provedor, a vítima inocente. Sociopatas frequentemente experimentam emoções reais, só não sentem empatia por suas vítimas. Paramos para abastecer depois de 90 minutos e Clary insistiu em pagar lá dentro enquanto eu abastecia.
Pela janela, eu a observei comprar raspadinhas da loteria, já gastando meu seguro de vida na cabeça dela. Ela também fez uma ligação do celular descartável, provavelmente confirmando com Andrew que estávamos no horário. O lago Sabadell surgiu entre as árvores como um cartão postal. Água cristalina cercada por pinheiros. Enganosamente tranquilo. A doca de aluguel era exatamente tão isolada quanto Clary havia planejado. Nenhum outro cliente, equipe mínima, sinal de celular ruim. Ela calculou nossa chegada para o horário do almoço, quando apenas um funcionário adolescente estaria trabalhando, o senhor e a senhora Carter. O rapaz, talvez com 17 anos, nos cumprimentou com entusiasmo. Seu barco já está pronto, senhora Carter? A senhora perguntou sobre os pontos de pesca em alto mar. Ele tirou um mapa marcado. Os melhores pontos ficam aqui, a cerca de 3 quilômetros da costa. A profundidade chega a uns 12 metros, bem isolado. Perfeito para o que você está procurando. Clary agradeceu-lhe gentilmente, dobrando o mapa com cuidado. Ela já sabia exatamente onde ficava a água profunda. Estudava aquele lago há meses, mas precisava que o funcionário se lembrasse de ter sugerido o local. Carregamos nossos equipamentos em um pequeno barco de pesca, com Clary insistindo em carregar o cooler sozinha. Ela o posicionou precisamente onde poderia controlar o acesso às bebidas. Fingi não notar o leve tremor em suas mãos enquanto arrumava tudo. Cerveja? Ofereceu ela assim que nos afastamos do cais, estendendo a garrafa marcada. Vamos começar a comemoração mais cedo. Talvez daqui a pouco, respondi, pegando os remos. Quer nos posicionar primeiro? Um lampejo de frustração cruzou seu rosto antes que ela se recuperasse. Claro, querido. Você é o capitão, disse ela docemente. Enquanto navegávamos pelo lago, avistei outro barco à distância. Era o Andrew mantendo distância, mas nos mantendo à vista. Clary não olhou diretamente para ele, mas a vi checando aquela direção repetidamente. O celular dela, aquele descartável, vibrou no bolso. Ela não o checou, mantendo a pose. Isso é perfeito, disse ela quando chegamos à água funda. Igual a nossa primeira pescaria, lembra? Você pegou aquele robalo enorme e ficou tão orgulhoso. Lembro, respondi. Também me lembrei de que ela pareceu genuinamente feliz naquela época, rindo da minha empolgação. Quando aquela mulher desapareceu? Ou será que ela nunca existiu? Cerveja agora, ofereceu ela novamente, mais insistente. Aceitei a garrafa, examinando-a enquanto fingia observar minha linha de pesca. A pequena marca de esmalte era quase imperceptível. Obrigada, amor, eu disse. Dei um pequeno gole e coloquei a garrafa no suporte ao meu lado. Clary observava atentamente, tentando parecer casual. Não estou com sede? Perguntou, saboreando a cerveja. Esta é uma boa cerveja, respondi. O barco de Andrew se aproximou talvez uns 300 metros. Perto o suficiente para uma resposta rápida, mas longe o bastante para parecer alheio. Viu checando algo, provavelmente a câmera à prova d'água que ele havia comprado para documentar meu afogamento para a proteção deles. Clary me entregou um sanduíche, observando-me comer enquanto mal tocava na própria comida. Ela ficava olhando para a cerveja, calculando o quanto eu havia bebido. Dei outro pequeno gole e, secretamente, joguei um pouco no mar quando ela se distraiu preparando sua vara de pesca. Sabe o que eu amo em você? Disse ela de repente. O quê? Perguntei. Você confia em mim completamente. Depois de todos esses anos, você ainda confia em mim, disse ela, aproximando-se. A ironia era tão grande que quase me engasguei. Claro que confio em você. Você é minha esposa, respondi. Ela se aproximou, sentando-se ao meu lado no banco. Preciso que você saiba de uma coisa. Aconteça o que acontecer, eu amei nossa vida juntos. Aconteça o que acontecer, você pretende ir a algum lugar? Perguntei, desconfiado. Sua risada foi forçada. Não, eu só quis dizer que a vida é imprevisível. Deveríamos valorizar o que temos. O motor do barco de Andrew ligou. Ele estava reposicionando-se, tentando bloquear qualquer rota de fuga para a costa. Devem ter combinado um sinal. Provavelmente Clary se levantaria ou acenaria quando eu estivesse suficientemente drogado. Dei outro gole fingido de cerveja e deixei meus movimentos ficarem um pouco lentos. Me sinto um pouco tonto, eu disse. Talvez seja o sol. O corpo inteiro de Clary se tensionou em antecipação. Talvez você devesse maneirar na cerveja, sugeriu ela, tentando parecer preocupada. Talvez. Levantei-me com cuidado, cambaleando levemente. Acho que preciso de água. Vou pegar. Ela praticamente pulou em direção ao cooler, mas logo se conteve, movendo-se de forma mais natural. Ela me entregou uma garrafa de água, bem lacrada, e me observou beber. Melhor? Perguntou ela, um pouco. Respondi.
Sentei-me novamente pesadamente, deixando meus olhos desfocarem um pouco. Ela checou o celular abertamente agora. O de verdade. Sem sinal aqui, disse ela, confirmando esse fato para mais tarde. Então ela se levantou, esticando os braços acima da cabeça, o sinal para Andrew. Seu barco rugiu para a vida, vindo diretamente em nossa direção. Mas algo estava errado. Ele estava vindo rápido demais, direto demais. Não era esse o plano que eles tinham ensaiado. Quem é aquele? Perguntei, fingindo confusão. O rosto de Clary empalideceu. Eu não sei. Ele está vindo muito rápido, gaguejou ela. O barco de Andrew estava a uns 50 metros de distância quando percebi o que estava acontecendo. Ele tinha ficado impaciente ou nervoso. Em vez de esperar que eu estivesse completamente incapacitada, ele estava improvisando. Seu barco bateu no nosso com um impacto esmagador que fez Clary cair para a frente. O quê? Ela gritou. Uma raiva genuína transbordando de sua atuação. Andrew atracou ao nosso lado e eu pude ver pela primeira vez meu potencial assassino. Mais jovem do que eu esperava, talvez uns 35 anos, com os olhos desesperados de um viciado em jogos de azar. Ele já estava bêbado. Eu conseguia sentir o cheiro do bourbon a 3 metros de distância. Ele já desmaiou? Perguntou ele, olhando para mim. Ainda não, Clary sibilou. Você chegou cedo. Isso não é um plano. Mudou. O amigo dele anda fazendo perguntas no centro. Vamos fazer isso agora, interrompeu Andrew. Ele subiu no nosso barco, fazendo-o balançar perigosamente. Ele era maior do que eu esperava, talvez 1,88 metros e forte. Deixei minha cabeça balançar, fingindo estar meio inconsciente enquanto mantinha meus músculos prontos. O colete salva-vidas escondido na minha cintura me dava confiança. Mesmo que me jogassem na água eu não afundaria. Daniel. Clary tocou meu ombro, testando minha reação. Eu não reagi. Ele já está bêbado o suficiente, disse Andrew impacientemente. Vamos nessa. Mas a confiança de bêbado o tornou descuidado. Ao dar um passo em minha direção, seu pé prendeu no cooler. Ele tropeçou, os braços girando em círculos para se equilibrar. O corrimão do barco, aquele que eu tinha notado que estava apodrecendo durante meus preparativos, cedeu sob seu peso com um estalo. Andrew mergulhou para trás no lago com um enorme splash. O peso de suas botas e jaqueta pesada o puxou imediatamente para baixo. Ele emergiu uma vez, ofegante e se debatendo. Andrew! Gritou Clary, usando o nome dele, o erro que a condenaria. Ela jogou a boia salva-vidas para ele, mas o pânico a deixou desajeitada. A corda se enrolou em suas mãos enquanto Andrew afundava novamente. Ele emergiu mais longe, já exausto por lutar contra o peso das roupas encharcadas. Tomei uma decisão em uma fração de segundo que definiria tudo. Em vez de ajudar, peguei meu celular, aquele com o GPS bom que realmente funcionava, e liguei para o 911. Emergência! Alguém está se afogando no lago Sabadell, a 3 quilômetros a noroeste do cais. Rápido! Gritei ao telefone. Clary soluçava, gritando o nome de Andrew repetidamente enquanto tentava jogar o anel novamente. Mas Andrew havia submergido e não tinha voltado à superfície. A água onde ele estivera estava calma, apenas com ondulações se espalhando. Não, não, não. Clary mergulhou em direção à borda, mas eu a segurei. Você não pode nadar com essas botas. Você também vai se afogar, eu disse firmemente. Ela lutou comigo violentamente, arranhando e gritando. Me solta. Eu tenho que salvá-lo. Ela chorou. Salvar quem? Quem é Andrew? Perguntei, fingindo confusão. Seu rosto empalideceu quando ela percebeu o que tinha feito. Ela estava gritando o nome do seu amado enquanto seu marido, que supostamente não sabia da existência de Andrew, havia desmoronar por causa da morte de um estranho. A guarda costeira chegou em 12 minutos, mas Andrew estava submerso havia 15. Eles retiraram seu corpo de 12 metros de água enquanto Clary desabava em histeria. Ela não estava mais atuando. Sua dor era real, crua, e completamente inapropriado para uma mulher cujo marido quase se afogou. Senhora, a senhora conhecia a vítima? Perguntou o policial. Clary não conseguiu responder, soluçando muito. Intervi, fingindo ser o marido confuso. Acho que não. Ele bateu no nosso barco. Talvez estivesse bêbado. Minha esposa está traumatizada por ter visto alguém se afogar, expliquei. O policial olhou entre nós, notando a dor excessiva de Clary. Senhor, o senhor está ferido? Sua esposa parece muito abalada. Estou bem, apenas abalado. Esta era para ser nossa viagem de aniversário, respondi, mantendo minha atuação de marido confuso. Encontraram o gancho de reboque no barco de Andrew. Encontraram a câmera à prova d'água. Encontraram garrafas de uísque e recibos de jogos de azar.
Tudo apontava para um marinheiro bêbado causando um acidente fatal, exceto pela reação de Clara. Senhora Carter, o policial tentou novamente. Pode nos dizer o que aconteceu? Ele apenas. Ela me olhou desesperada. Conte a eles, Daniel. Não tenho certeza do que aconteceu, disse sinceramente. Este homem bateu em nós, caiu no mar e se afogou. Minha esposa tentou. Salve-o. Você sabia o nome dele, disse o policial para Clary. Você estava gritando Andrew. A boca de Clary abriu e fechou como a de um peixe. Ela não tinha explicação que não revelasse tudo. Enquanto envolviam o corpo de Andrew e colhiam nossos depoimentos separadamente, Clary sussurrou para mim com urgência. Você precisa me ajudar a explicar isso. Por favor, Daniel, eu posso explicar tudo depois. Só me ajude agora. Olhei para minha esposa, essa mulher que havia planejado meu assassinato, que acabará de ver seu amante se afogar, que me implorava para salvá-la das consequências. Eu não entendo o que está acontecendo, eu disse a ela honestamente. Mas vamos descobrir. Ela agarrou minha mão desesperadamente, sem saber que eu estava gravando tudo. Que seu sussurro de agradecimento se tornaria mais tarde a prova de sua consciência de culpa. A garrafa de cerveja marcada boiava no lago, seu conteúdo envenenado se diluindo em 12 metros de água. A arma do crime havia se tornado apenas mais um pedaço de lixo flutuante, como os planos que Clary e Andrew haviam feito. Mas as lágrimas de Clary eram reais. Pela primeira vez em meses, talvez anos, Clary estava sentindo uma emoção genuína. Acontece que era luto pelo homem errado. Dei a Clary exatamente 24 horas para construir sua história. Ela passou o dia andando de um lado para o outro em nossa casa como um animal enjaulado, alternando entre histeria e planos calculados. Tentou explicar a presença de Andrew como uma coincidência, mas sua dor insistia em transbordar. A dor crua e feia de uma mulher que perderá o amado, não a compaixão chocada de alguém que testemunhar a morte de um estranho. Você tem que me apoiar, disse ela pela 12ª vez, parada na nossa cozinha às 2 horas da manhã. Diga a eles que eu estava confusa, que devo ter ouvido o nome dele da guarda costeira. A guarda costeira não sabia o nome dele até encontrarem a carteira no corpo dele, lembrei-a. Então eu não sei. Talvez ele tenha dito antes de cair, sugeriu ela, desesperada. Enquanto ele se afogava, perguntei. Ela bateu com a mão no balcão. Pare de analisar tudo o que eu digo. Só me ajude, exigiu ela. Mantive a pose de marido confuso enquanto minhas câmeras escondidas registravam tudo. Ela estava se descontrolando, cometendo erros a cada palavra. A mulher calculista que planejou meu assassinato por 4 meses havia desaparecido, substituída por um pânico desesperado. A detetive Rivera chegou à nossa casa na noite seguinte. 20 anos na polícia, a maior parte investigando homicídios. Ela tinha o tipo de olhar que já havia visto todas as variações da maldade humana. Sentou-se na nossa sala de estar com um gravador e um bloco de notas, nos observando. Senhora Carter, preciso entender sua relação com Andrew Reeves, disse ela diretamente. Não havia relação nenhuma, disse Clary rápido demais. Eu não o conhecia. Mesmo assim, a senhora gritou o nome dele repetidamente enquanto ele se afogava. A guarda costeira gravou tudo, apontou Rivera. As mãos de Clary se contorceram no colo. Devo ter ficado confusa. O trauma? Seu marido diz que a senhora sabia o nome dele antes que alguém o identificasse? Rivera interrompeu. Clary me lançou um olhar de traição. Dei de ombros impotente, mantendo minha fachada de confusão. A detetive Rivera se virou para mim. Senhor Carter, sua esposa tem se comportado de forma estranha ultimamente? Era a minha chance. Deixei a hesitação transparecer em meu rosto e então falei com cuidado. Na verdade, sim. Ela tem sido misteriosa com o celular. Nossa apólice de seguro foi alterada sem o meu conhecimento, e ela planejou esta viagem de aniversário para um lugar muito isolado. Daniel, Clary exclamou surpresa. Estou apenas respondendo às perguntas dela, querida. Tenho certeza de que há uma explicação, respondi, mantendo minha atuação de marido confuso. Rivera fez anotações. Senhor Carter, o senhor é investigador de seguros, correto? Sim, há 20 anos, confirmei. Então, o senhor reconheceria sinais de comportamento incomum? Ela insistiu. Gostaria de pensar que sim, mas aparentemente deixei passar algo significativo se minha esposa conhecia o homem que morreu, admiti. A detetive nos observou e então tomou uma decisão. Senhor Carter, gostaria de falar com o senhor em particular. Senhora Carter, por favor, aguarde na cozinha. Clary estava de pé, com as pernas trêmulas. Isso é uma loucura. Meu marido quase se afogou. Não. Rivera interrompeu. Seu marido nunca esteve na água, mas Andrew Reeves estava,
e você o conhecia bem o suficiente para gritar o nome dele enquanto ele morria. Depois que Clary saiu, Rivera se inclinou para a frente. Sr. Carter, acho que o senhor sabe mais do que está dizendo. Na minha experiência, investigadores de seguros não deixam passar detalhes. Então, ou o senhor é um investigador menos observador que já conheci, ou está escondendo algo. Deixei meus ombros caírem, interpretando perfeitamente o marido relutante. Eu não queria acreditar. Acreditar em quê? Ela perguntou. Algo estava errado. Mas peguei meu celular. Encontrei algo ontem, depois que voltamos do lago. Mostrei a ela uma captura de tela da alteração na apólice de seguro da Clary, aquela que ela fez sem meu conhecimento. Rivera a examinou cuidadosamente. Ela dobrou seu seguro de vida há 4 meses? Perguntou Rivera sem me dizer nada. E tem mais. Respondi. Hesitei, como se estivesse lutando com a lealdade. Sou investigadora, detetive. Depois de ontem comecei a investigar. Encontrei um segundo celular. Os olhos de Rivera se aguçaram. Onde está esse celular? Escondido no carro dela. Não o toquei. Não queria contaminar as provas. Mas vi mensagens na tela, expliquei. Preciso ver esse celular imediatamente, disse ela firmemente. Fomos até a garagem onde o Lexus da Clary estava estacionado. O celular descartável estava escondido embaixo do banco do passageiro, onde eu a tinha visto escondê-lo na câmera. Rivera fotografou a posição e o retirou com as mãos enluvadas. A tela acendeu com 17 chamadas perdidas do número do Andrew e dezenas de mensagens não lidas. Mensagens. A última mensagem enviada minutos antes de sua morte dizia: estou a caminho. Certifique-se de que ele beba tudo. Jesus Cristo, murmurou Rivera. Ela olhou para mim com algo parecido com compaixão. Sr. Carter, acho que você deveria ver isso. Ela rolou a tela por semanas de mensagens entre Clary e Andrew, o plano de assassinato detalhado digitalmente. Fingi estar chocada, horrorizada, devastada. Todas as emoções que eu já havia processado dias atrás, elas iriam me matar? Perguntei, fingindo incredulidade. Parece que sim. Sr. Carter, preciso que o senhor venha à delegacia. Precisamos de um depoimento completo e preciso isolar sua casa como cena do crime, explicou Rivera. Cena do crime? Perguntei. Sua esposa e Andrew Reeves conspiraram para assassiná-lo. O fato de ele ter morrido durante a tentativa não muda isso. Acusaremos sua esposa de tentativa de homicídio, conspiração e possivelmente homicídio qualificado pela morte de Andrew, ela me informou. Quando voltamos para casa, Clary estava ao telefone na cozinha. Ela desligou rapidamente quando nos viu. Senhora Carter, disse Rivera formalmente. Preciso que a senhora venha comigo. Por quê? Eu não fiz nada de errado, protestou Clary. Rivera ergueu o celular descartável dentro de um saco de evidências. Este celular contém provas extensas de uma conspiração para assassinar seu marido. Você está presa por tentativa de homicídio, conspiração para cometer homicídio e fraude contra a seguradora. O rosto de Clary passou por um espectro de cores. Branco, vermelho e em seguida pálido como um fantasma. Daniel, diga a ela. Diga a ela que isso foi um erro, implorou. Permaneci em silêncio, deixando que ela visse o conhecimento em meus olhos. Você sabia, sussurrou ela. Você sabia o tempo todo. Sou investigador, Clary. É o que eu faço, respondi calmamente. A máscara finalmente caiu por completo. Seu rosto se contorceu de raiva. Seu filho da mãe. Você deixou Andrew morrer. Eu chamei ajuda imediatamente. Foi você quem não conseguiu salvá-lo. Entrou em pânico demais, foi desastrada demais com a corda. Quase como se você nunca tivesse praticado o resgate que alegou ter ensaiado, apontei. Rivera algemou Clary enquanto lia seus direitos. Clary não estava ouvindo. Ela me encarava com puro ódio. 15 anos, cuspiu ela. 15 anos da sua rotina tediosa, do seu sexo previsível, das suas malditas histórias de investigação. Você se acha tão esperta? Andrew era o dobro do homem que você é. Andrew está morto, lembrei a ela. Porque vocês dois se descuidaram, bebendo antes de um assassinato, chegando cedo demais, usando um celular descartável sem senha. Amadorismo puro, Clary. Ela avançou para cima de mim, mas Rivera conteve. Senhora Carter, você está piorando as coisas. Quando a deixaram sair, Clary se virou uma última vez. Você nunca encontrará ninguém que a ame como eu amei. Sua versão de amor incluía me assassinar por dinheiro. Vou arriscar, respondi. Na delegacia, entreguei tudo a Rivera. As filmagens da câmera escondida, as gravações de áudio, a documentação da pesquisa e do planejamento de Clary. As evidências eram esmagadoras e inegáveis. A prova mais condenatória era o vídeo da nossa cozinha na manhã da viagem.
Claire marcou cuidadosamente a garrafa de cerveja com esmalte de unha, colocando-a especificamente no cooler, sua voz clara no áudio. É esta. Certifique-se de que ele beba exatamente esta garrafa. Você vem construindo este caso há dias, observou Rivera. Por que não nos procurou imediatamente? Você teria acreditado em mim? Uma esposa planejando assassinar o marido para receber o seguro. Sem provas, é pura paranoia. Eu precisava de provas, expliquei. Você poderia ter morrido, ela ressaltou. Sou investigadora. Sei como me proteger e tinha reforços, respondi. Dei a ela as informações de contato de Nathan. Ele estava monitorando tudo. Se eu tivesse perdido algum contato, você teria recebido tudo isso automaticamente. Rivera analisou as evidências por horas, ocasionalmente pedindo esclarecimentos. A dimensão da traição de Claire ficou mais clara a cada documento. Ela vinha desviando dinheiro há meses, construindo seu fundo de fuga. Ela pesquisou novas identidades, buscando maneiras de desaparecer após receber o pagamento do seguro. Ela até se juntou a grupos de apoio online para viúvas para praticar sua persona de luto. Os sedativos veterinários, disse Rivera, lendo um relatório. Ela os roubou do local de trabalho. Sua amiga na clínica relatou o desaparecimento, mas não citou suspeitos. Verifique as datas. Coincide com a última vez que Claire esteve lá ajudando. Confirmei. Nathan chegou à delegacia com evidências adicionais que havia reunido. Os registros financeiros de Andrew mostrando os pagamentos de Claire, imagens de vigilância da Marina mostrando Andrew observando o local dias antes. Até gravações do celular de Andrew que ele havia salvo na nuvem. Sua esposa foi minuciosa, admitiu Rivera, mas não o suficiente. Ela deixou um rastro digital enorme. O promotor chegou para analisar o caso. Após 3 horas de interrogatório, ela tomou sua decisão. Claire seria acusada de tentativa de homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer homicídio, fraude de seguro e homicídio qualificado pela morte de Andrew. Ele morreu durante a prática de um crime, tornando Claire culpada. Ela pegará de 25 anos a prisão perpétua, explicou a promotora. Possivelmente prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, caso o júri não demonstre compaixão. A premeditação foi extensa. Naquela noite voltei para nossa casa vazia. A fita de isolamento da cena do crime havia sido removida, mas a presença de Claire persistia como fumaça. Percorri os cômodos que compartilhamos por 15 anos, vendo-os de forma diferente agora. O quarto onde ela se deitou ao meu lado planejando minha morte. A cozinha onde ela preparou minha última refeição. A sala de estar onde assistíamos a filmes enquanto ela trocava mensagens com um amante sobre me assassinar. Encontrei nosso álbum de casamento no armário e folheei-o. Claire parecia radiante, jovem e aparentemente apaixonada. Ela algum dia me amou, ou eu sempre fui um alvo. Um golpe elaborado que levou 15 anos para se concretizar. Nathan apareceu com cerveja segura, e nos sentamos no meu deck com vista para o quintal onde Claire havia ensaiado sua atuação de viúva em luto. Como você está? Ele perguntou. Estou viva. Isso é mais do que Claire esperava, respondi. Sabe qual é a parte mais difícil? Disse Nathan depois de um tempo. Não é a traição ou a tentativa de assassinato. É que você nunca vai saber realmente quando tudo começou. Quando ela parou de te amar, se é que algum dia parou. Isso vai te corroer por dentro se você deixar. Ele estava certo. Eu havia investigado centenas de crimes, mas nunca conseguiria precisar o momento em que minha esposa decidiu que eu valia mais morto do que vivo. O julgamento viria depois. Claire se sentaria em um tribunal enquanto os promotores reproduziam suas conversas gravadas, mostravam seu histórico de pesquisas e exibiam a garrafa de cerveja marcada em seu saco de evidências. O júri levaria menos de 3 horas para me condenar por todas as acusações, mas isso ainda levaria meses. Esta noite eu estava sentado em minha casa vazia, vivo contra a vontade de Claire, cercado pelas evidências de um casamento que já estava morto muito antes de alguém tentar oficializá-lo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Rivera. Sua esposa está pedindo para te ver. Diz que quer explicar tudo. Apaguei a mensagem sem responder. Claire já havia explicado tudo em 4 meses de mensagens planejando meu assassinato. Em seu grito com o nome de Andrew enquanto ele se afogava. Em suas últimas palavras, afirmando que me amava enquanto planejava minha morte. Alguns mistérios não precisavam ser resolvidos. Algumas mentiras não precisavam ser explicadas. Eu estava vivo. Essa foi a explicação suficiente. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava, ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curioso para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar.
Se esta história te prendeu, não se esqueça de clicar no botão gostei. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Eu trago histórias novas e cativantes todos os dias, então clique no botão inscrever-se e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!